Daniel e Miriam, eles fazem parte do movimento de Chões há 14 anos, né? Eles já começaram lá no movimento jovem, se conheceram, depois casaram, já tem 10 anos de casado, tem 3 filhas, uma delas está aqui, essa é a Lorena? A Lorena. Lorena, elas são gêmeas, daqui a pouquinho você vai ver as outras. Já disse para eles, não se preocupe, estamos em família, estamos em casa, então elas vão para lá, vem para cá, fique à vontade, deixa elas, né? Elas estão na casa delas, então vamos ficar à vontade para o nosso bate-papo. A Lorena já está agarradinha aqui na mamãe, né, Lorena? Quantos anos ela tem? A Lorena tem 5 e a Alice tem 3. Então tá, daqui a pouquinho você vai conhecer todas elas, viu? Mas vamos falar um pouquinho do movimento de Schoenstatt, né, que celebra este mês 100 anos, centenário. Conta pra gente um pouquinho dessa história linda. Pois é. Esse mês, né, agora dia 18 de outubro de 2014... fazem 100 anos que o Padre Kentenich chamou a Mãe de Deus para morar no santuário, lá na Alemanha, em Schoenstatt, né? Então, ele era educador de alguns jovens seminaristas e esses jovens estavam para ir para a guerra. Então, o Padre Kentenich chama a Mãe de Deus para morar no santuário e ali no santuário formar cada um desses meninos, né, como educadora, como mãe e como educadora. E é o papel que Nossa Senhora assume hoje com todas as pessoas, né, que vão até o santuário e bebem das graças do santuário. E hoje o santuário nasce na Alemanha, mas hoje já tem vários santuários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, não é isso, Daniel? Sim, existem vários santuários que são santuários filiais, exatamente como o santuário original, que foi fundado lá na Alemanha. Então a gente tem os santuários filiais espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil a gente tem vários deles, né? Em São Paulo a gente tem Atibaia, na Vila Mariana, em Minas, Poços de Caldas, em Londrina, no Paraná. Então eles estão espalhados pelo Brasil inteiro e pelo mundo também. E além dos santuários, a gente tem aqui no Brasil, a gente fala movimento da Mãe Rainha, né? Sim. Mais conhecido dessa forma, que é a mesma coisa, não é? É Nossa Senhora visitando a nossa casa. E tem essas casinhas, né? Casinhas? A Mãe Peregrina. É a Mãe Peregrina. É uma Mãe Peregrina. Que a gente conhece bem, que Muitas vezes vai à nossa casa, passa conosco uma semana, quem sabe um mês, né? E aí a gente vai também vivendo essa devoção. Como que é essa visita da Mãe Rainha aos nossos lares? Isso. A campanha da Mãe Peregrina é algo que começou aqui no Brasil mesmo, né? Com seu João Luiz Possobon. E ela funciona assim, o zelador da Mãe Peregrina é a pessoa que tem aquele cuidado, né? Com a imagem da mãe, com a pequena capelinha. Ele escolhe 30 famílias, né? Convida 30 famílias que moram próximas e a mãe vai passando de casa em casa. Então é um dia em cada casa. São 30 famílias porque são 30 dias no mês, né? Então em cada dia passa em uma casa e assim se fecha o ciclo do mês. Então eu sei, por exemplo, né? Como o Rodrigo falou que chegou na casa da mãe dele e a Mãe Peregrina estava lá. Então, né? Talvez seja... Eu sei, todo dia 5 a mãe chega na minha casa, né? Ou todo dia 10, cada família tem o seu dia. E também com a Mãe Peregrina a gente recebe essas graças do santuário. Então as graças que a gente recebe indo visitar o santuário, quando a mãe vem visitar a nossa casa, a gente também recebe essas graças. Agora, além... tem as famílias, mas vocês conheceram justamente no movimento jovem, né? Como é que é formada, né, esse movimento? Conta pra gente, Daniel. A organização do movimento ela é muito rica, ela é muito linda, porque ela acolhe várias vocações, né? E acolhe as pessoas em diversas fases da vida. Então, um dos ramos do movimento é a juventude de Schoenstatt. Na juventude, no movimento, a gente separa com a juventude masculina e a juventude feminina. Então, a gente se conheceu na juventude paroquial até então, né? Eu não fazia parte da juventude masculina, a Miriam já fazia parte da juventude feminina, e a gente se conheceu numa banda, né, da Pastoral de Música da juventude paroquial. E aí a gente, né, eu já fazia parte, a gente chama Jufem e Jumas. Fazia parte da Jufem, e o Daniel também então entrou no Jumas por interesse também, né, pelo movimento, e a Mãe de Deus cativou ele rapidinho. Eu sempre falo para as meninas assim, né, que uma das coisas que a gente precisa quando a gente está namorando, assim, é fazer com que o nosso namorado se apaixone pela Mãe de Deus, né? Que todo homem deve se apaixonar Boa dica, né? por Maria, né? Por Nossa Senhora.
E isso é uma grande graça, assim. E na juventude, uma das coisas, assim, né, muito trabalhadas na autoeducação e também é o ser feminino e o ser masculino. A gente fala assim, como juventude somos todos, né, somos todos uma juventude, assim. Mas que nesse processo de educação é importante que a gente descubra o nosso ser feminino, né, o ser masculino. Então, todo esse processo de educação tem as suas particularidades, assim, né? Desde os pequenininhos até os jovens. Então, além de trabalhar a espiritualidade, trabalha também a educação com relação aos valores, seria isso? Isso sim. Né? Uma das educação do ser. Exatamente. Uma das graças que a gente tem no santuário é a graça da transformação, né? A gente pede para a Mãe de Deus que, a partir dos nossos esforços, que a partir daquilo que a gente trabalha na nossa autoeducação, que ela também nos ajude, né? Que ela nos eduque, que nos forme. Então, essa é uma graça que a gente suplica muito para a Mãe de Deus, né? Que nos transforme num homem novo, numa mulher nova, que assim a gente possa ser o ser masculino e o ser feminino, assim como ela foi integralmente, né? Assim como ela é imaculada e de maneira integral viveu esse ser com plenitude. Que lindo, né? É isso mesmo. E é isso que a gente quer também que você experimente aí na sua casa, né? Vamos conhecer melhor o movimento de chão e de tantos outros, né, trabalhos que são realizados com os casais na nossa igreja católica, sabia? Procura aí o seu pároco, procura aí a sua igreja. Com certeza tem muitas coisas acontecendo para os casais aí na sua paróquia, viu? Mas a gente falou bastante aqui já no programa sobre o capital de graças que comporta essa devoção e a aliança de amor. O que seria? Acho que já foi primeiro o capital de graças, né? Que é algo que a gente vive muito também com as crianças em casa e a gente tem experimentado o capital de graças de outra forma depois que as meninas nasceram, assim. O capital de graças é toda a nossa contribuição no santuário, né? Então, é nosso esforço de autoeducação. Toda vez que a gente faz algo que nos custa, mas principalmente as coisas do dia a dia, porque se a gente for pensar, o que nos custa realmente é aquilo que a gente faz todos os dias, né? Que muitas vezes a gente não quer fazer. Então, esses pequenos sacrifícios que nos ajudam na autoeducação, a gente entrega à Mãe de Deus por amor, né? E no santuário ela recebe tudo isso, toma tudo isso para ela e transforma nas graças que, para as pessoas que chegam no santuário, para quem ela encontra no santuário realmente essas graças, né? Por isso, em Xande, a gente tem uma frase assim, que fala nada sem nós, né? Nada sem o nosso esforço e nada sem vós, nada sem a Mãe de Deus. Não é, a Mãe de Deus pode distribuir todas as graças como distribui, né? Em tantos lugares, em tantos santuários marianos. Mas ela quer a nossa participação. E quando eu falei das crianças é porque a gente costuma, em Xande, fazer... marcar esses capitais de graças muitas vezes com papeizinhos ou com alguns desenhos, né? Então, a gente, cada pontinho, cada vez que a gente, por exemplo, que as meninas rezam a consagração, então elas colocam um coraçãozinho lá no cartaz. Depois a gente pega tudo isso e leva no santuário. Então é muito, muito gostoso, muito pedagógico, vivo, né? Então, na verdade, o capital também de graças não são só com as coisas que nos custam, mas aquelas alegrias também que a gente vai vivendo, que eu estava convidando as pessoas a depositar neste capital de graças. Seria isso, Daniela? Sim, isso sim. É uma alegria, né? A gente vê tantos testemunhos de graça no santuário da Mãe Rainha, né? A mãe, como a Miriam estava dizendo agora há pouco, ela conta com as nossas colaborações. Sejam elas alegrias, sejam elas tristezas, esforços. A gente, em todo o santuário, a gente pode observar que tem uma talha, né? Então, essa talha a gente enche com nossos esforços, com o nosso capital de graças e com tudo aquilo que a gente quer oferecer e ofertar para a Mãe de Deus, né? E ali, quantas e quantas pessoas não bebem dessas graças, não bebem dessa fonte de graças que é o santuário. Olha que interessante, então a gente colabora nisso tudo, né? Ofertando as nossas dores, as nossas dificuldades, mas também a nossa alegria nesse capital, para que Nossa Senhora possa usar na vida de outras pessoas. Olha que interessante que é isso, né?
E várias pessoas são visitadas por Deus por causa deste capital que nós vamos fazendo e que as crianças já podem viver. E quando a gente fala de aliança, de amor, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma troca de corações com a Mãe de Deus, né? A gente entrega para a Mãe de Deus o nosso coração e ela nos devolve o coração dela, né? É um mistério, né? Porque Deus, com a humanidade, Ele sempre fez uma aliança, né? Desde os povos antigos, né? Desde o Primeiro Testamento a gente percebe que Deus se relaciona com o homem através de uma aliança. E no santuário a gente tem essa oportunidade também, da gente ir até Deus através de uma aliança de amor com a mãe dele. E é o verdadeiro sentido do capital de graças, né? O verdadeiro sentido do capital de graças é porque a gente oferece tudo isso por amor, né? Por amor à Mãe de Deus, como resposta também dessa aliança de amor. Então, todo mundo que faz uma aliança de amor no santuário com a Mãe de Deus é convidado a oferecer os capitais de graças. Quando a gente entrega esse coração para a Mãe, a gente entrega também tudo que a gente é e todas as coisas do dia a dia. É tão bom ser criança, né? Os pais ficam tensos, mas as crianças também, deixa elas, né? Não tá gostoso deitar aqui nesse tapete? Deita aí, pode deitar, tá fofinho o tapete, né? Isso, fica à vontade, tá em casa, né? Tá na casa da mãe, tá tudo resolvido, As né? nossas preocupações fazem parte do capital de graças diário também. Agora, deixa outra coisa, como é que faz? E como é que isso funciona na família, né? No dia a dia, como é que a gente pode adaptar essa devoção? Como é que ela faz parte da família e como é que funciona esse trabalho do movimento com as famílias? Isso. As famílias são convidadas assim a ter o seu santuário lar, né? Então, no trabalho das famílias, uma das coisas que toda família tatiana, né, quer ter e que conquista é o seu santuário lar. Todas as graças que a gente... essas fotos é do capital de graças da nossa casa, em preparação para a Semana Santa. Então, cada desenho foi um capital de graças que as crianças fizeram. Tinha uma outra foto que a gente estava também, que era do nosso santuário lar, que é, né, justamente isso. Cada família, então, chama a Mãe de Deus para morar na sua casa. Como nos santuários, né, as graças dos santuários, também no santuário lar a gente experimenta a presença da Mãe de Deus. E é uma grande ajuda para as famílias, porque como é difícil educar os filhos, né? Como é difícil essa vivência quando os filhos são pequenos, depois na adolescência, com tantos desafios do mundo, assim, a Mãe de Deus ajuda em cada situação, né? No santuário lar, a Mãe de Deus também aproxima os filhos, assim, né? Faz com que os filhos se apaixonem por ela também. Então, isso é uma grande graça. Tem a participação aqui, de uma pessoa contando, a Lourdes Aparecida, que ela recebe na casa dela uma vez em cada mês a imagem da Mãe Rainha e como isso traz paz para a casa dela, ela pede que proteja sempre a família dela. É legal ver essas pessoas contando como é receber a Mãe Rainha e o que isso gera, o que isso provoca na família. Dizendo dessa paz que ela sente que é na casa dela quando recebe a Mãe Rainha. É uma paz que continua. É real, né? Porque quando a gente recebe, não sei qual é a experiência que você vive aí na sua casa, mas quando você recebe a sua mãe, né? Quando a minha mãe vem em casa, meu Deus, uma festa, né? Eu estava na casa da Ziza, né? Da nossa... faz parte aqui da nossa equipe, e quando a mãe dela chegou, os olhos brilhavam, né, para dizer isso, né, se é tão bom receber a nossa mãe aqui da terra, já imaginou ter a mãe do céu na nossa casa, né, nos ajudando nessa formação a qual você está dizendo, do dia a dia, né, de você já trabalhando isso no coração das suas crianças, e é tão bonito o movimento justamente por isso, porque não é só, né, a espiritualidade que está sendo trabalhada, mas também a educação e os valores na vida dos nossos filhos, começando desde cedinho. Sim, é um grande desafio, até porque a gente como pais, né, nós somos limitados, né, a nossa limitação humana, ela existe e somos pequenos, né, somos pequenos instrumentos da Mãe de Deus. Então a gente pede sempre essa graça no santuário lar, né,
dessa ajuda da Mãe de Deus como mãe educadora. Agora, para a gente encerrar nosso bate-papo, que está super legal aqui, mas que a gente precisa, né, continuar aqui a nossa programação, enfim, eu só queria saber assim, como é que faz para as pessoas em casa saberem sobre a preparação e tudo que está acontecendo nesse centenário? Como é que as pessoas podem participar e ter informações sobre esse centenário, que vale muito a pena participar? Um dos veículos que a gente tem visto bastante matéria, bastante informação, é o site da Mãe Peregrina. Então é www.mãeperegrina.org.br. Então lá no site a gente tem bastante informação sobre os acontecimentos que acontecem em cada santuário, sobre a programação lá na Alemanha, né, que a gente vai ter a transmissão da Canção Nova. Então a gente lá no site tem bastante dicas e informações para a gente poder acompanhar tudo isso. Tá certo. E se a pessoa quer conhecer também o movimento, né, da Mãe Rainha, como a gente conhece bem aqui no Brasil, entrando no site também. Vamos repetir mais uma vez? Sim, é www.mãeperegrina.org.br.